Na minha opinião, é muito mais inteligente a prisão perpétua, porque você não precisa sujar as mãos de ninguém de sangue. A gente não tem essa autoridade pra ir lá e falar, ó, essa pessoa tem que morrer. Certo? Eu não gosto dessa ideia. Eu prefiro criar uma estrutura, um país sério onde certos crimes hediondos, é insta prisão perpétua, sem nenhuma possibilidade do cara voltar pra sociedade. Simples assim. O que você fez? E mais um vídeo se iniciando aqui, galera. Conto com a sua inscrição, o seu like. É isso, galera. Bom vídeo e valeu. Eu, se fosse presidente da república, também concederia liberdade pro maníaco do parque. Ele poderia trabalhar e ganhar dinheiro. No parque da prisão, debaixo da terra, com um peso amarrado nas pernas de 150 quilos. João senta rebolando superchat. Até o último dia da vida dele. Que Jesus esteja Homem conosco. underline aranha underline Gabi mandou R$5. Oi Xandão, finalmente achei É base do Prime! seus conteúdos. O meu irmão disse que você... País lixo! Patético! Superchatei R$2. Salve Xandão. Se a justiça, que não tem justiça de bosta nenhuma desse país, realmente soltar esse cara, esquece. Esquece. Sabe o que vai acabar acontecendo? As pessoas, os cidadãos de bem, terão que fazer justiça com as próprias mãos. Terão que sujar suas mãos de sangue, porque a probabilidade de matarem um cara desse é altíssima. Porque com certeza ele vai voltar a cometer crime. E as pessoas já estarão espertas, inclusive, com isso. Vão acabar tendo que fazer isso daí. E aí, a mídia cretina e podre vai dizer que a população tá errada. E vamos escolher juntinhos uma para você. De fato, a situação toda tá errada. Se pra existir justiça tem que chegar no ponto de um cidadão ter que matar um criminoso, irmão, esquece, acabou. Então é por isso que eu falo sempre aqui, esqueçam justiça por parte dos homens. Não existe. Aqui a justiça é demoníaca, ela é invertida. Nada faz sentido nesse mundo. Os homens são corrompidos. É óbvio que eles não vão conseguir criar leis que funcionem do jeito correto e não terão culhão pra fazer o que tem que ser feito. É só Yahusha na causa. Yahusha tem que voltar e limpar todos esses porões aí, patéticos, satânicos. Um cara como esse, é óbvio que ele é possuído por um demônio. Ele é um demônio. Mais nada. Mas eu não fico impressionado de possivelmente soltarem ele. Eu espero ainda, tenho fé que até 2028 façam aí um outro julgamento, alguma coisa, e revejam muito bem isso daí. Porque vai dar merda. Com certeza vai dar merda. E pode ser que no meio dessa merda algum cidadão de bem ainda morra. Tem essa ainda. Enfim, né? Esperar o que desse lixo de Bostil? Fala, Xandão, Luqueira aqui de novo. Não vou Acorda falar nessa agora, porra. prometo. Cara, falando nesse negócio de prisão perpétua, essas porra aí, sabe qual o Borghetti defendia a pena de morte, né? O que você acha Sei. disso? Pena de morte ou prisão perpétua? Tamo junto, irmão. Tudo nosso. Cara, eu não gosto de pena de morte, velho. Eu não gosto disso daí, não. Esse negócio de, sei lá, e decidir que uma pessoa tem que morrer, isso aí é complicado. Prisão perpétua, sem dúvida. R$5. Sem dúvida nenhuma. Super olha, Não teria problema nenhum. Na minha visão, na minha visão, Olha a cara do outro. na minha opinião, é muito mais inteligente a prisão perpétua, porque você não precisa sujar as mãos de ninguém de sangue. A gente não tem essa autoridade pra ir lá e falar, ó, essa pessoa tem que morrer. Certo? Eu não gosto dessa ideia. Eu prefiro criar uma estrutura, um país sério onde certos crimes hediondos, é insta prisão perpétua, sem nenhuma possibilidade do cara voltar pra sociedade. Simples assim. O que você fez quando isso aconteceu? Acabou. Acabou o problema, irmão. Não tem erro. É assim, é um assunto a ser discutido. E teria que levar também em conta a opinião da sociedade como um todo. Essa questão de pena de morte, né? Mas é uma coisa muito complexa isso daí. Para e pensa, você vai determinar a morte de uma pessoa. Você vai ter poder para falar, essa pessoa vai morrer. Isso é muito complexo, é complicado. Esse tipo de poder, nas mãos de um governo errado, isso aí pode dar muita merda. Muita merda. Vocês já assistiram Prison Break, que o cara lá foi condenado, o irmão do Michael Scofield foi condenado, sem ter cometido crime, a morte? Se você vivesse num país do Brasil tal como ele é e houvesse pena de morte, você confiaria nisso, nesse procedimento? Você acha que a justiça brasileira tem condições de determinar esse tipo de coisa? Você confiaria? Muito gostoso, irmão sudoeste, regressa Cara, para tu irmão, manda o salve para não o dá, Paraná. Que não dá. encheça o seu diário. Não é tão simples assim do jeito que você pensa. É claro que se a gente coloca um maníaco do parque, eu sou contra a pena de morte por causa das leis BR.
Não, o Brasil não tem estrutura, cara. A gente tem que lembrar que a gente vive num país totalmente esfacelado, onde a lei virou uma piada. Não tem ordem, não tem lei, não tem cumprimento certo quanto à lei. Tipo assim, isso aí é muito tenso de ser discutido. Quicando gostoso na cara do socialismo mandou R$5. Super, você sabe por que as crianças da África não escovam os dentes? Por que só pode escovar depois que comer KSKSKSK? Agora, se você tivesse um pai e uma mãe casca grossa, largasse o seu uma semana só comer a colherzinha de mel, sem comer nada, pra você sentir o terror e o pavor da fome, você nunca mais ia fazer essa piada. Seu filho é de uma puta, filho de uma biscoiteira, que te deu o celular com 9 anos de idade pra ver pornografia. Seu... mandou R$5. Xandão real. Salve, Xandão. Aqui é o Akira. Pois é, que nem eu disse aí no comentário. Eu só sou contra a pena de morte porque a lei do Brasil é um lixo. Porque se fosse igual a dos Estados Unidos, aí já seria a favor. Então, isso aí, cara, depende muito do povo, das leis do país, da Constituição, da aplicação da lei no geral, da mentalidade do povo, depende de diversos fatores. Não é tão simples, né? Perpétua e ainda ter a chance de continuar vivendo, considerando que suas vítimas foram ceifadas dessa terra por ele. Mas é aquele negócio, irmão. Se uma pessoa vai lá e matar alguém tem consequências espirituais. Então não é porque uma pessoa matou alguém que você vai lá e mata e vai estar tudo certo. Não é assim. Não é desse jeito. A personalidade. Bastante. Entendi. Eu também concordo com esse negócio de questão espiritual. Mas o que você acha, por exemplo, assim, do cara que, tipo, matou, sei lá, 10 pessoas, o cara fala assim, encontrei a Deus agora. Você acha que Deus, ele perdoaria o cara ou ele vai de Sheol? Cara, porra, não tem como responder isso aí, hein? Não tem como eu responder isso daí, cara. O arrependimento. Ninguém pode garantir que você tá verdadeiramente arrependido, que houve uma mudança espiritual em você. Fala, Douglas. Seu irmão de coração, sangue e alma, Jurandir. Só Deus pode fazer isso daí. Eu não tenho resposta pra isso. Hoje, só escutando eu vou ser bem sincero. Vai tomar. Aqui na Padoca hoje pra eu rechear sua por ser um pecador, beijo. Por ser um pecador, eu não teria capacidade de perdoar uma pessoa que fizesse isso. Se ela falasse pra mim que tá arrependida depois de matar 10 pessoas, eu não acreditaria nela. Eu não acreditaria. Que bom que você gostou. Por isso que só Deus pode saber. Xandão. De novo, eu não. É justamente por isso que eu não tenho autoridade moral, espiritual, mental. Eu não tenho condição de avaliar nada. Em nada, se a pessoa ela tá realmente arrependida, se ela merece salvação, se ela merece Sheol. Não tem como eu saber isso daí. Por isso que essa questão de pena de morte é complexa também. É por causa desses fatores. Pelas consequências espirituais disso. É muito difícil você julgar isso aí. R$5. Xande, a Milênios Platão já deixou claro a influência da música em uma nação. Isso diz muito sobre o estado cultural, moral e espiritual do Brasil. Veja esse vídeo, curto barra. A pessoa, tipo assim, ela falar que tá arrependida, beleza, agora eu não tenho condição de avaliar. Jó é base de arrependimento, o apóstolo Paulo, por exemplo. Então, só que é assim, né, rapaziada, a gente não pode comparar um cara que virou apóstolo com um serial killer moderno que se arrepende de ter matado sei lá quantas pessoas. Vocês acham que um cara que nem o Maníaco do Parque tem condição de virar um apóstolo? 95 Drop mandou R$5. Pelo amor de Deus. A fazer live aqui na Twitch. Alguma tipo assim, Super Xandão. Não dá pra você colocar apóstolo como um exemplo. Apóstolo é uma coisa totalmente base, cara. É um cara que sofre influência divina direta. Mandou R$5. Mas é isso. Então essas discussões aí, elas são complexas, né? São complexas. Cara, deixa eu explicar pra vocês. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando. O apóstolo Paulo... Caiu a live? Não. O apóstolo Paulo flopou só mesmo. O apóstolo Paulo, ele fez atrocidades antes de se converter, só que ele recebeu a bênção do Criador diretamente. Ele virou um apóstolo. É o que eu tô falando pra você. Se você virar e falar assim, você acha que existe a possibilidade de um cara que nem o Maníaco do Parque virar um apóstolo? Pra mim, essa possibilidade existe, mas ela tende a zero.
Eu não acredito que um cara que seja um demônio que nem esse, ele vá se arrepender. Por isso que eu tô falando, se um cara chega pra você e fala assim, ó, eu estou arrependido, como que você vai estabelecer o critério necessário pra saber se ele tá realmente arrependido ou não? Só Deus tem essa capacidade. Por isso que o apóstolo Paulo virou apóstolo Paulo. Hoje em dia, você vê alguém virando apóstolo? Você vê algum serial killer virando apóstolo? Você já viu na história do mundo algum serial killer aí, tirando esse bíblico aí no caso, né, que perseguia e matava, no caso do apóstolo Paulo. Mas, você já viu pessoas da sociedade virando apóstolos? Você já viu quantos exemplos disso você vê? Da idade mais moderna pra cá. Você não vê isso daí, irmão. Então, por exemplo, se chega um cara que nem o Manico do Parque, ele fala que tá arrependido, ele faz uma comitiva nacional, a imprensa mostra ele dizendo que tá arrependido do que ele fez, dos crimes que cometeu. Se você perguntar pra mim se eu acredito realmente, não, eu não acredito que esse cara se arrependa realmente. Eu não acredito, eu não boto fé. Você tem noção do que é uma pessoa, ela fazer uma série de crimes, matando uma infinidade de pessoas e depois se arrepender assim? Mandou R$5. Vocês acham mesmo que é tão simples assim? Isso daí é uma questão que cabe apenas a Deus julgar. Se esse cara for um predestinado, se tiver nele, é que nem o ladrão lá da cruz. O ladrão da cruz, ele não se arrependeu diante de Jesus sendo crucificado e não foi salvo? O que a gente precisa saber e entender? Não importa nem um pouco se você acredita ou não. O que importa é o julgamento do Criador, irmão. Por isso que eu repito aqui de novo, não cabe a mim determinar se uma pessoa merece morrer ou não. É justamente por isso que eu não defendo pena de morte. Você entendeu o raciocínio? O que eu tô dizendo aqui? Não interessa no final das contas se eu vou acreditar se o cara realmente tá arrependido ou não. Quem tem que saber disso é Deus, cara. Não adianta. Então eu, se tivesse a faixa da presidência da república, eu não colocaria pena de morte por conta disso. Não dá pra tomar uma decisão como essa. Isso aí é complexo demais. Entendeu? Pra mim a prisão perpétua é muito mais coerente. Você limpa a sociedade daquele indivíduo que é demoníaco, certo? Que não tem possibilidade nenhuma de voltar a conviver em sociedade, você deixa ele lá, trancado no canto dele. Vai lá comer o pão que o diabo amassou. Já que ele quer viver pela ordem do demônio, ele vai sofrer as consequências disso. Pra mim, isso é justo. Isso aí, pra mim, é uma coisa que, assim, beira realmente a uma justiça, assim. O cara vai ter uma punição. O cara vai perder sua liberdade, vai trabalhar lá um trabalho horrível. Ele vai. Se ele quer esse caminho, ele escolheu isso. Certo? Ele não vai prejudicar mais a sociedade. Para a sociedade, aquele indivíduo, ele já é inexistente. Porque não existe possibilidade dele voltar à sociedade, entende? Pronto, para mim isso daí é uma coisa que beira ali, pelo menos. Não vou dizer que é uma coisa também 100% justa, mas, pô, é um negócio que dá pra pelo menos você olhar e falar, puta, você ter uma sensação mínima de que aquele indivíduo, pelo menos, ele não voltará para a sociedade para cometer mais nenhum crime, certo? Você tem uma certa sensação de bem-estar. Labareda de Fogo Boca de Trombeta mandou R$5. Um exemplo disso Xandão é o rei Davi que era adulteiro, mas segundo a Bíblia, era o homem segundo o coração de Deus. Mas mano, cara, você tá falando aí vocês já estão invertendo já a regra. Você tá falando de adultério, são crimes diferentes. Ser um serial killer, matar pessoas é uma coisa, adultério é outra. Ambos são crimes hediondos, são grotescos, mas as consequências espirituais de você matar alguém, de trair alguém, são diferentes. O que as pessoas não entendem é que se arrepender é se transformar em outra pessoa, negar seu eu do passado, se arrepender é morrer e renascer. Só Deus conhece o coração das pessoas e sabe quem realmente morreu e renasceu. É isso, irmão, é isso que eu tô falando. Exatamente isso, cara. Então, assim, não dá. Se tratando de lei, de ordem, de punição ao criminoso, é prisão perpétua, tá? Eu não teria condição de avaliar se o cara tá realmente arrependido. Imagina, não, olha só. Ó, agora vamos citar o exemplo reverso, ó. E com conteúdo quente do forno agora no YouTube TokTok. Olha como que esse raciocínio de pena de morte ele é contraditório. Se uma pessoa tem capacidade de determinar que outra deve morrer por um crime, isso significa que essa pessoa tem a mesma autoridade para dizer que aquela pessoa está arrependida e que ela pode voltar a viver em sociedade. Faz sentido pra vocês isso? Se eu fosse presidente hoje e o maníaco do parque dissesse que está arrependido e eu soltasse ele, vocês acham que isso está certo? É exatamente o mesmo raciocínio da pena de morte, só que o oposto.
Se eu tenho condição e autoridade para determinar que uma pessoa tá morta, eu também tenho autoridade para determinar que não, ela não vai morrer, ela tem que ser colocada na sociedade de novo porque ela tá arrependida. E aí, a sociedade aceitaria isso? Não dá, cara. Não dá. Olha como que é complicado isso daí. Tô usando o mesmo raciocínio, eu tô usando a mesma capacidade que um presidente supostamente teria de determinar que uma pessoa deve ir pra cadeira elétrica, tô usando esse mesmo raciocínio pra fazer o oposto. Não, ó, essa pessoa não merece. O homem é falho, a lei é falha, a aplicação da lei pode ser falha, e nós podemos estar cometendo um erro, que é introduzindo novamente na sociedade um elemento criminoso. O original mandou R$5. E aí? Bom dia, Xandão. Então, eu penso isso. Pra mim, a questão da prisão perpétua é mais factível, é mais coerente, na minha visão. César mandou R$5. E outra coisa. Participo de algumas coisas. E outra coisa, não adianta vocês quererem comparar. Vocês estão falando aí, tipo, o apóstolo Paulo perseguia. Cara, o nível do cara virar um apóstolo, eu não tenho nem o que questionar. Deus faz do cara um apóstolo, um cara que tem inspiração divina, acabou, velho. Um cara que vira um negócio desse aí não tem o que discutir. Faísca do céu poeira do altar mandou R$5. Aí é outra pegada. Xandão, eu entendi o que quis dizer. E você está certo. O peso no plano espiritual é diferente para quem tira uma vida. Tudo reflete no plano espiritual. É sobre isso, você cara. ter respondido sobre Paulo, você já assistiu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo? Nunca assisti, irmão. É bom? É interessante ver gente defendendo a pena de morte e desaprovando o aborto. É verdade, né? Interessante. Simplesmente uma das maiores incoerências intelectuais. Sim, pra você ver como nada faz sentido hoje em dia. Nessa bosta desse país. Acabar com essa mamata de quem faz o que quer e depois sai livre e ainda ganha uma série. Tem que acabar com essa raça ruim. Gustavo, que mandou a NSG aí no chat, mandou R$5. Concordo com você, Xan. Aos nossos olhos, vemos um cara como esse com raiva e ódio imaginando que deve morrer mesmo. Mas, Deus vê a mentira tão grave como homicídio. Pecado é pecado. Apenas chama mais atenção um homicídio aos nossos olhos. Sim. Valeu. Agora, exato. Agora, eu também vou dizer pra você uma coisa. Eu também sou hipócrita, sabe por quê? Porque eu, no momento de autodefesa, se tem um criminoso vagabundo querendo fazer mal pra minha família, e eu percebo que a vida da minha família tá em risco, eu tenho coragem de ir lá e tirar a vida do cara. Só que é uma consequência espiritual que eu teria que carregar pro resto da vida, irmão. E não é bom isso. Isso mexe com a sua cabeça, mexe com o seu espírito. Você tem noção que quer você passar a sua vida sabendo que você tirou a vida de outro? As pessoas, essa molecada do dia, eles acham que é assim. Matar alguém é assim. É simples assim. Mas eu tenho essa coragem. Eu queria te pedir um favor. Como pode um cara falar que é contra a pena de morte se ele tem coragem de matar alguém? É porque na hora da autodefesa, irmão, de proteger sua família em legítima defesa, eu tenho essa coragem porque, inclusive, isso daí é uma coisa que não vai ferir os mandamentos de Deus, porque é legítima defesa, certo? Mas eu tô falando, mesmo assim, existem consequências. A ligadura aí. Pô, você tá tirando a vida de alguém, cara. Mesmo em legítima defesa, mas você tá tendo que partir pra um extremismo tão brutal que promove consequências no seu espírito. Certo? A ligadura aí. É uma coisa complexa. Não é simples. Mas é isso. Se tratando do bem-estar da vida da sua família, tá? São atitudes que devem ser tomadas. Mas é isso. Tá? São situações e contextos diferentes que eu tô citando aqui, certo? Uma coisa é você ser presidente da república, você ter leis que funcionam, você ter ou não pena de morte. Que gostoso, que Zizo fez, mandou 5 Outra coisa é você defender sua família. Que bom, que gostoso, que Zizo fez, que bom, que gostoso, que Zizo fez. Tem diversos cenários que são complexos quanto a isso, né? Que bom, que gostoso. Assista o filme do Apóstolo Paulo. É muito bom e é totalmente... Obrigado pela recomendação, irmão. O filme é forte demais. demais. Vou assistir assim que sobre possível. você matar para se defender. Acredito que seja aos olhos de Deus mais tranquilo porque Ele conhece nosso coração. Sim, claro que é, mas veja, o que eu tô falando é que é o seguinte, isso, mesmo sendo legítima defesa, tem consequências, certo? Pei da Leite mandou Tudo tem consequências, no mundo espiritual e no mundo físico. Minha mulher me traiu, ou que eu faço? Não. E por que a lesão no córtex pré-frontal é diferente? Em vez de produzir a imagem, o córtex pré-frontal produz o comportamento de empatia, o comportamento de ter noção que aquele comportamento que você tá fazendo é uma merda. Mas e como que a gente faz com esse? Porque é um... Tira ele da sociedade. Ah, tá. O que eu tô dizendo assim, ele não tem culpa, cara. Eu acho que ele não tem culpa, tá?
Nesse caso, não. Eu acho que ele não, o cara que tem um córtex pré-frontal lesionado e que a gente sabe que é aquela região, inclusive no corredor da morte nos Estados Unidos, nos países que tem pena de morte, 75, 85% das pessoas que estão lá têm o córtex pré-frontal pifado. É mesmo? Por algum problema que teve. Psicopatia, sociopatia É mais complexo que isso, mas você pode desenvolver comportamento que chamam de psicopata, que não é o nome técnico correto, mas você pode desenvolver depois de lesão nessa região. O ponto é, pra mim essa pessoa não tem culpa. Agora, entretanto, não significa que não tá errado. Ela fez um comportamento errado. Ou que não tem que ser punido. Tem que ser punida, é que punição envolveria... Tirar ele da Não, tem que ser. Tem que se tirar da convivência. Vocês entenderam por que, na minha concepção, a prisão perpétua ela corresponde melhor? Avaliar um psicopata depois que ele já cometeu uma série de crimes é fácil. Todo mundo vai falar que ele tem que morrer, que ele tem que ser preso. Isso é fácil. Xande, por favor, agora, você entender o processo do início até o final, como foi a vida desse psicopata e quais foram as motivações, o que ocorreu para levar ele até esse estágio, isso é outra história, isso muda tudo. Então, por exemplo, por que eu falo sempre aqui da importância de haver um Estado necessário, um Estado que se preocupa com os cidadãos? É porque, se uma pessoa nasce com essas condições cerebrais aqui que o companheiro está apontando no vídeo, prejudicadas, essa pessoa precisa de tratamento médico. Ela deve ser isolada o mais rápido possível, talvez até mesmo na sua infância, se ela já nasce prejudicada, com essa tendência a desenvolver comportamentos psicopatas e ser tratada. Estão entendendo? É o seguinte, domingão foi numa festinha. Vocês lembram a situação daquela menina que a gente viu lá no vídeo do Nando Moura? Aquela menina que falava que queria matar a família, queria matar não sei quem, que a família tem que trancar ela no quarto. Hoje a menina venceu aquela condição. Hoje ela trabalha no hospital ajudando pessoas. Ela voltou a desenvolver a empatia. Ela perdeu, ela corrigiu, através de tratamento, a condição de psicopatia dela. Mas por quê? Porque ela recebeu ajuda. É um caso que é uma exceção. Você acha que todas as pessoas que têm potenciais psicóticos, psicopatas, hoje em dia recebem algum auxílio? Recebem porra nenhuma. Pelo contrário, hoje em dia essa molecada tá totalmente psicopata. A pornografia tá influenciando nisso, absurdamente. A pornografia, ela incita comportamentos psicopatas nas pessoas. Vários cenários diferentes sexuais, tortura, seguido de, nossa, tudo quanto é coisa satânica e nojenta. Isso aí promove comportamentos psicopatas. Tem um monte de coisa que hoje é colocada de forma romantizada que induz a pessoa a ter um comportamento totalmente distorcido. Sem empatia, sem nada. As pessoas estão cada vez mais doentes mentalmente falando. Então veja, nós vivemos num mundo tão satânico onde esse comportamento ele é introduzido nas pessoas de forma sutil. Faz com que as pessoas percam a sensibilidade pela vida. Isso promove pessoas psicopatas, pessoas que já nascem com condições, com predisposição a isso. E aí depois, no final, é muito fácil chegar e falar assim, ó, mata tudo. Ah, lógico. Depois que a pessoa já tá no estágio que ela tá adulta, ela cometeu uma série de crimes, tem que prender mesmo. Mas, e corrigir o problema na raiz? Alguém tá interessado? A gente tem lei? A gente tem estrutura pra isso? Tem porra nenhuma. Hoje em dia no Brasil você não trata nem dengue. Até surto de dengue tem ainda. Você acha que eles têm condições e estão preocupados de tratarem de pessoas que nascem com potencial de psicopatia? Por isso que eu tô falando, num governo onde, por exemplo, o Dr. Enéas fosse presidente, com certeza teria projeto para isso. É óbvio, essas pessoas devem ter assistência. Uma criança que nasce, ela começa a mostrar comportamento diferente, comportamento psicótico, psicopata, ela tem que ser introduzida imediatamente num tratamento para ver até onde é possível corrigir isso. E aí ver qual será o melhor destino para aquela criança. Existe isso? Não existe. É tudo feito de qualquer jeito. Então, olha como que é uma condição extremamente complexa. Tudo isso. Aí as pessoas falam, pena de morte, pena de morte. Não é simples assim. Não é simples dessa forma. Se você for estudar realmente isso a fundo, não é simples, é complexo pra caramba.
E também teria que ser necessário a avaliação de pessoas que têm estudo sobre essas questões. Psicólogos, psiquiatras, médicos, uma infinidade de pessoas. Num governo nacionalista sério, um presidente da república, para montar um cenário favorável para desenvolver assistência para essas pessoas, ou para tomar decisões de prender de forma perpétua essas pessoas que cometem crimes, teria que ser criado uma assessoria de campeões de pessoas que têm conhecimento profundo sobre essas coisas. É complexo pra caramba tudo Qual isso. a sua opinião sincera mandou R$5. Você viu aquela criança que entrou no veterinário, se não me engano, e matou vários animais? Sim. Vemos que já desde a infância, alguma coisa que aquela criança viu alimentou essa vontade de matar. O que mundo acontece? está acabando. Busquemos a salvação da nossa alma. Exatamente. Qual que é o raciocínio ali? A criança, ela tá possuída pelo demônio, isso é fato, pra fazer uma atrocidade dessa. Qual que é o ponto-chave aqui? O que aconteceu pra chegar nisso? É apenas isso que as pessoas devem se perguntar. O que aconteceu? Ela já nasceu assim? É uma condição cerebral dela? Genética? O que essa criança acessou durante a vida? Quais são as coisas que ela absorveu de informações que fez com que ela desenvolvesse esse comportamento? O que aconteceu para essa criança se tornar uma criança diabólica? Precisa haver um estudo e precisa haver uma vontade de entender tudo isso, irmão. Então, não é tão simples assim. O negócio ele é complexo realmente. Isso daí é muito complexo mesmo. Tem que ser isolado, porque esse cara é um perigo pra sociedade. Bom, a gente teve aqui um programa de um cara que tem esquizofrenia. E ele é controlado, mas ele... Como você enxerga aquele caso do garoto que matou os animais? Foi o que eu acabei de falar aqui agora. Se eu sou presidente da república e acontece um negócio daquele, eu mandaria uma equipe de profissionais, médicos, policiais, tudo, investigar a vida do menino, de cabo a rabo. Teria uma equipe que iria investigar a vida desse moleque, em todos os sentidos, pra entender desde quando ele nasceu, como foi a vida desse menino, pra entender se ele tem uma questão genética cerebral que prejudicou ele, ou se foi por causa de estímulos específicos e satânicos que ele consumiu durante a vida, que distorceu a mente dele. É isso que deveria ser feito do meu ponto de vista. Né? Pra mim é isso, pra tentar chegar numa conclusão e entender, aí sim, como que seria tratada essa criança. Certo? E aí ela teria toda a assistência necessária pra tentar se recompor. Pra tentar conviver em sociedade. Se não fosse possível, se não tivesse solução no caso dela, ela teria que viver sob condições específicas. Um certo isolamento, sem proximidade com outras pessoas, para não gerar riscos para outras pessoas, tá entendendo? Tem que ter um acompanhamento, não tem jeito. Um Estado, um governo que é preocupado com a nação, ele tem que ter estrutura voltada para isso, certo? Do mesmo jeito que tem que ter uma estrutura para atender as pessoas que estão com problema de saúde. Isso pode ser um problema de saúde, inclusive. Então, antes de determinar o que deve acontecer, precisamos saber qual a raiz do problema, porque sabendo qual é a raiz do problema, sabemos qual o norte de tratamento que a pessoa tem que ter. Se é um tratamento do ponto de vista da saúde, se é um tratamento do ponto de vista de isolamento, enfim, seja lá o que for. Entende? É assim que eu vejo. Para isso você tem que ter pessoas preparadas, tem que ter equipe de pessoas que entendem do assunto, pessoas sérias, que estão dispostas a acertar, claro. É assim que eu vejo. E tem que ter, óbvio, um presidente da república que tem toda essa vontade e tem impulso firme para tomar essas decisões. Tem que ter projeto para isso. Mas no Brasil você não tem projeto pra nada, irmão. As crianças estão hoje em dia jogadas ao desamparo. Um monte de criança nasce com condições aí específicas que podem gerar problemas futuros e ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. O Brasil é uma fábrica de criar criminosos, inclusive. Criminosos aí que vão assaltar a mão amarga, que vão cometer latrocínio. Ninguém tem vontade de acertar aqui, irmão. Ninguém que tá lá no governo tem vontade de acertar, tá tudo errado. O Brasil tá entregue às baratas, irmão.